Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 11, Evangelho de João. Quem já esqueceu alguma coisa em casa, indo para o trabalho e teve que voltar em casa para buscar? Acho que todo mundo, né? Agora, tem coisas que você esquece que você fala, dá para ficar sem. Vou continuar meu percurso. Mas tem coisas que você fala, não dá. Se eu esquecer, se eu insistir em ir ter meu dia sem isso, eu vou ser prejudicado. Em algum momento, tem algumas coisas que dá para esquecer, dá para ficar sem, mas tem coisas que não dá. Tem instruções que Deus nos dá que eu devo levar comigo todos os dias quando saio de casa. Porque esquecer delas vai arrebentar com o meu dia. Tem coisas que eu posso esperar chegar num culto para ser lembrado, mas tem coisas que eu tenho que lembrar todos os dias, porque é uma questão de sobrevivência. A gente está em batalha. Hoje mesmo, quantas batalhas você venceu para estar aqui? E digo para você, se você falar, pastor, meu dia foi em paz para você. Pergunta para os anjos que o Senhor acampou ao seu lado. Você acha que tem um dia você acha que o diabo te dá um dia de folga? Você acha que tem um dia que ele fala assim, hoje eu não vou tentar roubar, não vou tentar matar e não vou tentar destruir? Talvez para você foi um dia de paz debaixo das asas do Onipotente, mas fora das asas do Onipotente, o que os anjos trabalharam para você chegar aqui hoje e dizer, glória a Deus, que dia abençoado. Você não tem noção disso, porque o reino de Deus é tomada à força. Esse texto é lindo, né? João, já preguei esse texto algumas outras vezes, mas Deus me fez lembrar dele hoje, eu queria partilhar. João 11:35 diz, Jesus, é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Você pode fechar seus olhos? O Senhor fala conosco nessa noite, a gente só quer te ouvir, Pai. A gente está aqui na tua casa, Senhor. A gente precisa te ouvir, a gente precisa da tua direção. Nós não sabemos nada, nós não temos nada, Senhor. Fala conosco, alegra o nosso coração, dá a visão, Senhor, dá a revelação. Explica-me, Senhor, para que eu fique calmo, para que eu fique tranquilo, para que eu te ouça. Em nome de Jesus, amém. A Trindade, a doutrina de um único Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três em um, assim como você é três em um, eu sou o Diego, mas o Diego é corpo, o Diego é alma, o Diego é espírito. Não existe Diego corpo. Para eu estar vivo, para eu existir, eu tenho que ter os três juntos. Amém? E Deus é Deus, mas Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Ok? Essa é a doutrina da Trindade. A Bíblia deixa muito claro o Deus trino, o Deus único, em três funções. E essa Trindade, ela deriva muito da concepção do próprio Deus. O Deus é assim. Deus é trino. É um Deus trino, um Deus três, um em três. E cada um dos três tem uma natureza. E a natureza de Cristo, ela é o centro da Trindade. Jesus é o centro. Pai, Filho, meio, Espírito. Jesus é o centro. E essa natureza de Cristo, ela é a mais desafiadora, porque Jesus construiu essa natureza, no aspecto, ele sendo totalmente divino, e ele também sendo totalmente humano. Ele é 100% divino, mas ele também é 100% homem. Sempre tem religiões que tentam negar isso. Algumas religiões dizem que Jesus foi 100% homem. Por exemplo, o islamismo reconhece Jesus como um grande profeta. Eles não conseguem enxergar a divindade em Jesus, mas Jesus como um Deus iluminado, um homem iluminado, um profeta. Alguns que reconhecem Jesus apenas como Deus e nunca como homem.
Mas nós reconhecemos, Jesus 100% Deus e 100% homem. Essa é a luta da igreja. Mostrar um Cristo, Deus, divino e homem. E quem tenta afirmar algo diferente, precisa ler o texto que você acabou de ler aqui. Esse texto é o menor da Bíblia. Mas ele nos diz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Esse texto nos diz tanta coisa, tanta coisa. Esse texto diz que Jesus chorou. Deus não chora. Mas Jesus, ele chorou. E essa expressão, ela mostra claramente as duas naturezas de Cristo. O Deus humano e o Deus divino. O Jesus humano e o Jesus divino. Nesse contexto aqui que lemos, de João, a gente sabe que, sem que ninguém comunique Jesus, ele fica sabendo da morte dele. E ele afirma que Lázaro vai ressuscitar. Jesus fica ciente da morte de Lázaro, e aí ele fica ciente disso, e ele diz, está tudo bem, Lázaro vai ressuscitar. E ele demora alguns dias para ir até Lázaro, que ainda estava doente, e quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias, e ele chega lá e ele ressuscita Lázaro. Mas nesse interim, de sair de onde estava, ir até Lázaro, ele mostra algumas emoções. No versículo 33 de João, que lemos, diz que ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus fez o que em seu espírito? Agitou-se no espírito e perturbou-se. Talvez o nó na garganta, agitou-se, perturbou-se. Ele não ficou normal. No versículo 35 nós lemos, ele chorou. Jesus chorou. E no versículo 38, o texto diz que outra vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com pedra colocada à entrada, mas mais uma vez ele ficou profundamente o quê? Comovido. É um episódio que mostra um Cristo extremamente sensível ao ambiente, e ele não está ali só no controle, dizendo eu vou fazer, eu vou curar, mas ele está sentindo o que está acontecendo, e está deixando que isso que está acontecendo reflita nele também. Ele tem o espírito dele agitado, ele fica comovido, ele chora, ele fica sensível a um ambiente que ele tem domínio, ele tem controle, ele é Deus. Ele pode estralar o dedo e tudo aquilo, todo luto acabar, mas ele não se permite passar por um ambiente e ser só Deus. Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode estralar o dedo, resolver o problema de todo mundo, mas ele passa por um ambiente que ele pode mandar o luto acabar, mas ele passa por um ambiente sentindo o ambiente como homem. E quando ele vai, ressuscita, ele continua sendo esse Deus. Esse Jesus que chora, que se compadece, ele não muda. Hoje, o Jesus que está à destra de Deus Pai, ele continua sendo um Jesus 100% Deus e também 100% humano. Sensível. Mas qual é o problema? Tem dia que a gente sai de casa para trabalhar e deixa essa verdade em cima da cama, e está no meio do metrô e fala, eu não vou voltar para buscar isso, porque não dá tempo. Tem dia que a gente vai para o médico e esquece essa verdade dentro da gaveta do criado mudo, e fala, eu já estou na metade do caminho, eu vou enfrentar meu dia, e amanhã eu lembro disso, Só que toda vez que eu esqueço isso, toda vez que eu guardo na gaveta, e esqueço que o meu Deus é 100% divino, mas também é 100% humano, eu vou estar arriscado passar um dia, onde eu vou esquecer quem Ele é, e posso me entregar às mentiras do diabo, frente a tudo que eu estou vivendo, ou que eu estou passando. Esse texto de Jesus chorou, ele nos ensina, que a gente vai ter aflição sim. Jesus diz, no mundo tereis aflições.
Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é que vai ter momentos que vão ser totalmente incuráveis. Vai ter momento que o mal é incurável. É o filho que se envolve nas drogas. É o acidente trágico que talvez ceifou a vida de um parente meu. Estava tudo bem, e ele foi pegar aquela rodovia, bateu o carro e morreu. É a fome que afeta aqueles que estão passando por um processo de solidão. Está com um problema ali financeiro, problema emocional, mas há uma fome, há uma necessidade, mas a solidão não lhe deixa pedir ajuda. É a morte de um filho, é o esposo que saiu de casa, é a dívida que se avoluma dia após dia, e a escassez. E a gente, porém, crê no Cristo que vai resolver o problema. É o Cristo divino, é o Cristo poderoso. E eu estou na igreja o tempo inteiro dizendo: Senhor, resolve meu problema das dívidas. Senhor, traz meu marido de volta. Mas esqueço que esse Jesus que pode fazer tudo o que eu preciso, também é humano e também está inserido no ambiente que eu estou vivendo. A atitude de Jesus chorar nos diz muitas coisas importantes, coisas que você não pode esquecer na gaveta do criado mudo quando acorda pela manhã. E eu vou dizer 3 coisas que você nunca vai poder deixar em casa. Se você deixar isso em casa, simplesmente o seu dia vai ser uma tragédia. Você vai ter que anotar isso numa geladeira, põe dentro da tua carteira, coloca isso em algum lugar, coloca na página da Bíblia, coloca na tela do teu computador. Você não pode sair para trabalhar sem lembrar disso. Esqueça o celular, mas não esqueça isso. Porque se você esquecer isso, o diabo vai te enganar. Se você esquecer isso, o diabo vai tentar modificar a tua fé. Se você esquecer isso, você não vai suportar o que está para chegar. A primeira coisa que você não pode esquecer é que, independentemente de qualquer coisa que você esteja passando, Jesus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grande, mas Ele também é 100% humano. E portanto, Jesus sempre vai ser sensível à nossa dor. Sempre. Sempre. Uma das dificuldades dos gregos, a mitologia grega, a mitologia romana, uma das dificuldades da mitologia em entender o cristianismo é porque para a mitologia um Deus nunca poderia ter sentimento humano. Poseidon, Afrodite, Eros, Netuno, os deuses gregos, romanos, sempre estavam no alto do seu... como é que chama aquele? Olimpo, exato. No alto do Olimpo, e eles se alimentavam da adoração. E na mitologia, os deuses sempre estavam ali para receber adoração e nunca mostrar fraqueza. Porque para eles, se um Deus tem sentimento, se um Deus é afetado pelo humano, ele simplesmente não poderia ser Deus. Deus não é afetado pelos homens. Os homens são afetados por Deus. E com isso, o Deus deles era um Deus insensível, apático. Um Deus que não se move por ninguém, mas todos se movem por Ele. Mas aí Jesus se apresenta como um Deus que não é insensível à nossa dor, porque Ele chora. E Ele está no meio da morte de Lázaro, Ele sabe que Lázaro vai ressuscitar. Ele não precisava chorar, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar daqui a alguns minutos depois, Ele sabia. Mas Ele chora porque Ele sabe que Lázaro vai ressuscitar, mas Ele chora que antes de Lázaro ressuscitar, tem alguém que Ele ama que está chorando. E Ele se nega a ser um Deus frio, que diz o seguinte: eu não vou chorar, eu não vou sentir, porque eu vou resolver o problema dela. Eu vou resolver o problema dele, eu vou abrir a porta, eu vou curar a enfermidade, mas Ele sabe que vai curar, Ele sabe que vai libertar. Mas ainda assim Ele diz: eu vou chorar com ela, eu vou sentir. Porque quando você está triste, Jesus não está no céu indiferente à sua dor. Ele conhece as suas emoções. Quando você teve aquela grande desilusão amorosa e você pensou que nunca mais iria amar alguém, que o mundo estava acabado, que os seus sonhos jamais eram, que a partir daquele momento você não queria mais saber dessas coisas do coração, Jesus nunca foi indiferente. Ele tem um marido para você, Ele tem uma esposa para você, mas esse momento de crise, de choro, de dúvida, Ele também está inserido nesse contexto como um Deus que participa, que entende, que compreende. E quando você não entende isso, o diabo vai dizer que o teu Deus não existe, o diabo vai dizer que o teu Deus é insensível, o diabo vai dizer para você que o teu Deus não te ama, o diabo vai dizer para você que o teu Deus não
não está nem aí para você. Que igreja é um lugar de arrancar dinheiro do povo. O diabo vai dizer para você que as pessoas não te amam. O diabo vai dizer para você que a fé acabou. Mas por que você não pode sair de casa de manhã, pegar o metrô, o ônibus, a radial, a marginal, sem lembrar que o meu Deus é sensível à minha dor. O meu Deus é sensível à minha dor. O meu Deus conhece a minha dor. Quando você se desesperou com aquela doença, quando a pessoa que você mais amava ficou com uma doença incurável e a sua angústia quase te levou à loucura, Jesus não foi insensível à tua agonia, mas Ele entendia, compreendia a sua aflição. Ele não chorou por causa de Lázaro, porque Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele estava chorando por causa de Marta e Maria. Hebreus 2,17 vai dizer para mim e para você, que por essa razão, que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para que ele se tornasse humano em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação dos pecados do povo. Havia uma razão para ele passar por tudo, para ele se tornar igual. Em Hebreus 4,15, vai dizer o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, só com uma diferença, porém sem pecado. Ele passou por tudo que eu passei. A única diferença é que ele não pecou. Se o diabo está dizendo para você que ninguém sabe o que você está passando, o diabo está dizendo: ó, ninguém te entende. Ó, larga tudo, porque ninguém sabe o que você está passando. É mentira. Jesus sabe o que você está passando. Ele conhece o teu coração. Aquilo que estão falando que é frescura, aquilo que estão falando que você está sendo frouxo, fraco, que é frescura. Jesus, Ele é sensível à sua dor. Se Ele fosse só Deus, Ele não choraria, mas Ele é homem. Ele sabe. Segunda coisa que você não pode deixar em casa. A primeira é que Jesus é sensível à sua dor. A segunda é que Jesus, Ele sabe traduzir a nossa aflição a Deus, ao Pai. Deus, o Pai, embora Ele não seja distante da gente, apático, como os deuses gregos, mas Deus, o Pai, Ele não sabe o que eu senti de forma plena. Deus, o Pai, Ele não sabe. Os anjos de Deus também não sabem o que eu senti, porque os anjos não sabem o que é sofrimento humano. Mas Jesus sabe. Jesus sabe o que é. Jesus experimentou fome. Jesus experimentou sede. Jesus experimentou o calor do deserto. Jesus experimentou o cansaço físico, a sua exaustão. Jesus experimentou sono. Jesus experimentou a agonia da morte. Jesus experimentou um nível de estresse tão profundo que ele soou gotas de sangue. Os seus vasos sanguíneos se arrebentaram e ele soou sangue. É uma defesa do organismo frente a uma grande carga de estresse. Jesus experimentou a dor física com coroa de espinhos, cravos. Ele experimentou o desprezo. Já foi desprezado? Jesus experimentou o desprezo. Jesus experimentou a traição, a ironia, o ódio, a traição, a negação, a injúria, o abandono, a solidão. É por isso que o profeta Isaías vai dizer para a gente, em Isaías 53:3, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos estima. Jesus, depois de passar por tudo isso, ele tem bagagem para quando eu orar e falar com Deus Pai, Ele está à destra, à direita do meu Deus, do meu Pai, dizer: Pai, perdoa ele, porque eu entendo o que ele está passando. Eu sei o que é fome, eu sei o que é ser traído,
Eu sei o que é ter vontade de desistir. Eu tentei, Pai. Lembra aquele dia no Getsemane que eu falei para o Senhor: afasta de mim esse cálice. E eu falei que o Senhor, eu sei o que é isso, Deus. Ter a compaixão dele. Eu sei o que é vontade de desistir. Eu sei o que é estar sentado numa mesa e das pessoas que estão comendo comigo, tem um que é traidor. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter ao meu lado pessoas que me abandonam. Eu sei o que é resgatar um camarada, dar destino para ele. E quando perguntarem para ele se ele me conhece, o caso de Pedro, ele dizer que não me conhece, ele me negou. Eu sei o que é isso. Então eu estou dizendo: entenda ele, Pai. É por isso que cada vez que você se sentir sozinho, não pense que Deus não entende a sua solidão. Ele entende e se compadece da sua solidão, porque Ele já esteve lá. Cada vez que o diabo gritar dizendo: talvez você está triste, a sua vida é uma porcaria. Não, Deus entende a sua tristeza e compadece da sua tristeza, porque Ele já esteve triste. Toda vez que você se sentir aflito, e você dizer: aqui ninguém me entende, ninguém me visita, Ele já esteve em profunda agonia. E Jesus sabe traduzir perfeitamente em palavras a sua angústia. Sabe que aquela oração, tem dias que você dobrar o joelho e você fala: eu não consigo falar nada. Eu só consigo gemer, eu não consigo falar nada. Você fala assim: Deus não vai nem me entender. Talvez Deus Pai não sabe o que é um gemido. Talvez Deus Pai não saiba o que é a dor de uma humanidade. Mas Jesus está à destra dele. Eu entendo, Pai, aquele gemido. Eu entendo porque que ele não está conseguindo falar nada hoje. Eu entendo porque que ele não está conseguindo expressar nada. Eu entendo ele. E tudo que o diabo vai tentar colocar na sua cabeça é que esse Jesus é distante, é longe. Ele não é. Cada vez que você sentir aflito na sua alma, Jesus entende você. Portanto, não saia de casa sem lembrar que Jesus pode transformar e traduzir todo o teu sentimento a Deus, a qualquer momento. E por fim, não saia de casa esquecendo que Jesus é o nosso socorro no meio da dor. Hebreus 2,18. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu, quando tentado, pelo que Ele sofreu, Ele é capaz de fazer o quê? Socorrer. Diga comigo: socorrer. Fala mais alto: socorrer. Tendo em vista o fato dele ser grande, é isso que está escrito ali? O fato dele ser Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo? Tendo em vista o fato do quê? De que Ele mesmo, Ele socorre você, não é porque Ele é Deus. Ele socorre você, não é porque Ele é grande. Ele socorre você, não é porque Ele está à destra de Deus Pai. Ele socorre você porque Ele tem uma autoridade, porque Ele sofreu. E pelo fato de ter sofrido, Ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. O socorrer não é só resgatar, mas é entender, é compreender, é dar palavra, é dar caminho, é pôr bálsamo. Não é aquela brutalidade de dizer: vai logo, seu frescurento, vai lá, levanta a cabeça, como se fosse fácil assim. Ele entende que para tudo há um tempo. Ele entende que há tempo de sentar, tempo de levantar, tempo de deitar. Ele entende a fase, ele entende o processo. E ele compreende. Mas eu quero que você entenda: o diabo vai dizer que a resposta está em qualquer lugar menos Jesus. Mas eu quero que você levante a mão para cá, levante as mãos para cá, e toda a mentira do diabo quebre agora da sua vida. Jesus é o seu socorro no meio da dor. Ele é. Pelo fato de ter sofrido, Ele entende a sua dor. Jesus não é apenas sensível e solidário à sua dor. Não, Ele é a resposta da sua dor. Ele é poderoso para nos socorrer em meio às nossas lutas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Ele que repreende os ventos. É Ele quem faz cessar a tempestade do mar. É Ele que transforma a água em vinho. É Ele. É Ele que dá vista ao cego. É Ele que cura a voz dos mudos. É Ele que dá audição aos surdos. É Ele. É Ele que faz a mulher estéril voltar a ter luz, e aquela que nunca teve ter. É Ele que cura a lepra. É Ele que cura o câncer. É Ele que ressuscita mortos. É Ele. É Ele que dá livramentos. É Ele que dá vitória ao seu povo. É Ele que é poderoso. Mas também é Ele que chorou quando Lázaro foi ressuscitado. É Ele que chorou quando os aviões tocaram as torres gêmeas no 11 de setembro. Você acha que Ele estava sentado no trono à destra de Deus Pai, insensível, aquele montoeiro de gente que morreu, aquelas famílias destruídas? É Ele que chorou quando viu aqueles edifícios em chama. É Ele que chorou quando vê pessoas em desespero. É Ele que sente quando lares estão sendo destruídos, quando filhos estão sendo destruídos, quando casamentos estão sendo destruídos. É Ele que chora.
quando vê pessoas que têm tudo para avançar, simplesmente estão parando cansados. É Ele que chora quando aqueles que poderiam estar vivendo num paraíso simplesmente estão trocando a sua fé por deuses pequenos. É Ele que se agita, que se compadece, que perturba a sua alma. Quando simplesmente a gente não consegue crer. Eu não sei se você entendeu o que Deus tem para você hoje. Ele é 100% Deus. Ninguém é maior do que Ele. Ele tem autoridade em suas mãos. Todo poder lhe foi dado. Sabe o que é todo poder? Se não sabe, eu não sei. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus. E Ele exerce autoridade na terra, no céu, debaixo da terra. Ele manda. Só que se você esquecer que Ele também é 100% humano, talvez nos seus piores dias, esse Deus divino não vai chegar até você. Você vai tentar fazer tudo sozinho. Você vai tentar fazer tudo do seu jeito. Você vai tentar resolver a sua vida para servir a Deus. Mas se você lembrar que Ele é 100% Deus, mas Ele é 100% homem, algumas lágrimas só podem mudar toda a história da sua vida. Porque Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele compreende. Você pode estar gemendo, Ele entende você. Você pode estar tentando recomeçar pela milésima vez, Ele entende você. E é esse Jesus que está aqui hoje. Esse Jesus que chorou. Porque Ele viu uma mulher angustiada. E Ele chorou. Ele não precisava chorar. Ele ia resolver o problema. Mas Ele, antes de resolver o problema, Ele sentiu o que estava acontecendo. Já teve dias da minha vida que eu não tinha o que falar. Já teve dias da minha vida que as coisas aconteceram e você fica em choque. Você fica pensando na reação das pessoas. Pensa em tantas coisas. Mas você lembra que você tem um Jesus que te entende. Eu tenho muita dificuldade, como todo mundo deveria ter, quando você vê uma pessoa que perde a mãe e você ainda não perdeu sua mãe. Aí você chega lá e fala, algumas pessoas falam assim, eu sinto muito, eu sei o que você está passando. Não, eu não sei o que você está passando. Porque o que me dá autoridade para entender o próximo é ter passado pela mesma coisa. Eu não posso dizer para uma mãe que perdeu um filho que eu sei como é difícil. Não, eu não sei como é difícil. Porque eu não perdi um filho. E muitas vezes a gente traz esse sentimento para Cristo. Como se Ele não fosse capaz de entender. Mas não tenha nada que você passou que Ele não tenha passado. Nada. É por isso que hoje você pode sair daqui totalmente liberto. Restaurado. Porque Ele é sensível à sua dor. Ele traduz a sua oração ao Pai. E Ele é a resposta para a sua dor. Ele é o socorro para a sua dor.